O sol se despedia timidamente por trás das colinas de Mojorod quando os motores voltaram a rugir no circuito do Hungaroring para o segundo treino livre do Grande Prêmio da Hungria de 2025. A atmosfera era quente, não pelas temperaturas do verão europeu, mas pela tensão que crescia nos boxes. A Fórmula 1 entrava no momento crítico do final de semana, onde os pilotos e equipes começavam a mostrar suas cartas. E entre todos eles, um jovem brasileiro chamava atenção cada vez mais: Gabriel Bortoleto. O piloto da Keke Sauber vem escrevendo, curva após curva, uma história de superação e afirmação dentro da categoria. E a sessão desta sexta-feira confirmou, mais uma vez, que ele está longe de ser apenas um estreante. No TL2, Bortoleto não apenas demonstrou ritmo, como enfrentou adversidades e provou que está preparado para mais do que simplesmente completar voltas. Logo nos primeiros minutos da sessão, enquanto os carros saíam dos boxes para suas voltas de instalação, o hashtag 12 da Sauber já parecia mais solto que no TL1. O time havia feito mudanças importantes no acerto do carro, priorizando estabilidade traseira e entrada de curva, 2 pontos que vinham incomodando Gabriel nas últimas corridas. Com a pista evoluindo e a temperatura dos pneus subindo, ele rapidamente começou a registrar tempos consistentes no setor intermediário, um trecho técnico e de alta exigência, onde pilotos experientes geralmente levam vantagem. Aos olhos dos engenheiros e estrategistas, cada centésimo ali conta. Mas para os olhos do fã brasileiro, o que importava era ver a postura madura de Bortoleto. Ele não arriscava à toa, não errava a freada e mantinha o foco mesmo em meio ao tráfego pesado. Um detalhe interessante ocorreu na curva 4, uma das mais traiçoeiras do circuito. Gabriel segurou uma saída de traseira com contraesterço sutil, que foi elogiado na transmissão internacional. Foi um movimento que só se espera de quem conhece o limite, e sabe como flertar com ele sem ultrapassá-lo. Na Sauber, o clima era de concentração total. A equipe suíça trouxe atualizações pontuais para este fim de semana, incluindo uma asa dianteira revisada e ajustes no assoalho, voltados a melhorar o desempenho em pistas de alta pressão aerodinâmica. Não era uma revolução, mas o suficiente para tornar o carro mais previsível, exatamente o que Bortoleto precisava para explorar seus pontos fortes. Com 20 minutos de sessão, ele figurava entre os 10 primeiros. Isso não duraria até o final, como é comum em treinos livres devido à variedade de programas, mas indicava um ritmo promissor. Enquanto pilotos como Max Verstappen enfrentavam dificuldades com equilíbrio e até protagonizavam episódios inusitados, como o arremesso de uma toalha para fora do cockpit, gesto que virou alvo de investigação, Gabriel seguia trabalhando com discrição e foco. Foi nesse ponto que o engenheiro de pista de Bortoleto, falando em tom calmo pelo rádio, orientou o brasileiro a iniciar uma simulação de classificação com pneus macios. Era o momento de mostrar velocidade pura. Na saída dos boxes, a câmera on-board capturava o capacete tricolor se inclinando levemente no volante. Gabriel sabia que era uma das voltas mais importantes do dia. A primeira parcial veio forte. Ele cravou um tempo competitivo no setor 1, muito próximo de nomes como Alonso e Sainz. No setor 2, perdeu alguns décimos por conta do tráfego, ficou preso atrás de Kevin Magnussen por alguns metros, mas mesmo assim manteve a volta viva. E no setor 3, apertou tudo o que podia, cruzando a linha com tempo suficiente para colocá-lo, momentaneamente, na 9ª posição. Um feito expressivo, considerando que seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, ficou 2 posições atrás no mesmo programa de pneus. Mas talvez o que mais impressionou não tenha sido o tempo, e sim a comunicação por rádio logo após a volta. O carro está bem mais estável na entrada de curva. Só sinto que está escapando um pouco na saída da curva 13. Uma análise direta, precisa, sem exagero, sem nervosismo. Era o tipo de feedback que qualquer engenheiro gostaria de ouvir de um piloto experiente, vindo de um estreante. A sessão prosseguiu com as equipes migrando para simulações de corrida. Os long runs começaram a aparecer, e foi aí que a Sauber optou por colocar Bortoleto em um stint mais longo com pneus médios. O objetivo era entender o desgaste em alta carga de combustível e o comportamento do carro em ritmo de corrida, uma preparação essencial para o domingo. E novamente, Gabriel entregou. Foram 12 voltas em sequência com variação mínima nos tempos, mostrando consistência e cuidado com os pneus. Mais uma vez, ficou evidente que ele não é apenas rápido, mas inteligente. Enquanto isso, o pelotão da frente começava a tomar forma. A McLaren dominava com autoridade. Lando Norris liderava com uma volta magistral, seguido por Oscar Piastri, que parecia mais confortável do que nunca com o carro laranja. Era a confirmação de que o time de Woking havia se tornado a referência do grid em 2025. Verstappen, por outro lado, parecia desorientado. A Red Bull enfrentava um dia difícil, com problemas de tração e equilíbrio.
O holandês não economizava nas críticas via rádio, e o clima nos boxes rubro-taurinos era tenso. Do outro lado do paddock, a Ferrari seguia discreta. Leclerc teve uma sessão apagada, enquanto Sainz focava em simulações de corrida. Já Fernando Alonso, de volta após sentir dores nas costas no TL1, reaparecia em boa forma, completando uma volta forte com pneus macios que o colocava entre os 5 melhores tempos da sessão. Mas para o Brasil, a história do dia era mesmo Gabriel Bortoleto. Seu desempenho consistente o colocava como um dos destaques silenciosos do treino. A imprensa internacional começava a prestar atenção. Comentários elogiosos pipocavam nas redes sociais e nas transmissões, com jornalistas reconhecendo que a Sauber havia acertado em apostar em um jovem ainda em desenvolvimento, mas com maturidade de veterano. Ao final da sessão, Gabriel retornou aos boxes, desacelerou e agradeceu calmamente a equipe pelo rádio. Bom trabalho, pessoal. O carro está melhor. Vamos continuar ajustando para amanhã. Nada de euforia, nada de empolgação fora de hora. Ele sabia que ainda era sexta-feira, que o trabalho estava longe de terminar. Mas também sabia que havia dado um passo importante. O FP2 da Hungria mostrou um cenário claro. McLaren na frente, Red Bull com dificuldades, Aston Martin tentando renascer com Alonso e a Sauber firme, silenciosa, mas presente, com o brasileiro determinado a mostrar que o futuro já começou. E se alguém ainda duvidava do talento de Gabriel Bortoleto, talvez fosse hora de prestar mais atenção. Porque enquanto outros perdiam a cabeça, ele mantinha calma. Enquanto alguns erravam, ele aprendia. Enquanto o sol caía sobre o Hungaroring, o nome de Bortoleto começava a brilhar no horizonte da Fórmula 1.